Agora eu vou apresentar ele. Ele vai apresentar a história. Fundador de um dos clubes. Uma lenda, o maior, o presidente do nosso motoclube, Born to be Wild. Nós temos esse testemunho de estrada tanto. O nascedor, que é o nosso presidente hoje, demonstrando que é a história do motor. Em 1968, eu, motoclube de Cochabamba, da Bolívia, eu fui um dos percursores, é o meu presidente. Hoje, ele é a figura amigos lá nas gringas. Muitas pessoas estão comprando produtos para barbeiro. Compre na Limier. Produtos excelentes. A descrição está no link aí embaixo aí do YouTube. É só acessar. Gente, e aí pessoal, olha aqui onde eu me encontro, na casa do Zangado. Agora eu vou apresentar a história dele, ele vai apresentar a história dele. É com muita honra, muita alegria poder estar aqui e poder ter essa honra de escutar e de mostrar isso para vocês, desse grande biker. Vou apresentar para vocês o Wilson Vieira, sabe quem? Fundador de um dos clubes mais antigos de São Paulo, com certeza o mais antigo. O cara que começou a história do motociclismo biker no Brasil. Wilson Vieira, mais conhecido como Zangado, fundador desse grande clube. Conta pra nós a história aí. Conta a tua história, meu irmão. Born to be Wild é o clube em questão de que o amigo está falando. E decididamente eu não poderia contar essa história sem de repente citar uma lenda maior do que eu próprio, o Pateta, hoje o presidente do nosso motoclube, Born to be Wild, nascidos para serem selvagens, 1968. Se alguém de repente tiver alguma coisa em contrário que prove, nós temos essa prova, nós temos esse testemunho de estrada por todo o território brasileiro. É o Pateta quem diz. A história se faz na estrada, rodando de moto. 1968, portanto. O nascedor, Vila Anastácio, o bairro de onde eu venho. Hoje estou aqui na Leste, a nossa subsede. Isso seria um Zangado Clubhouse, na casa do Pateta, que é o nosso presidente hoje. E inclusive isso não para, uma história que não para. Alguns tantos quantos de outros motoclubes, principalmente em sendo nômades, principalmente em sendo veteranos, que não precisa absolutamente nada de mostrar o que é a história do motociclismo no Brasil e no mundo. Zangado, me fala uma coisa, como começou o clube? De que forma? Como tu fundaste esse grande clube? Em 1968 eu vim de um movimento, antes do movimento hippie, que eu estava na Praça da República, eu vim de um outro movimento contra a cultura, que era o movimento beatnik. Essa história começou com o motoclube de Cochabamba, da Bolívia, em que conheci na Praça da República, no auge do movimento hippie, o presidente daquele motoclube. Não sei exatamente quando foi a fundação, mas ele foi o presidente, ele foi o padrinho, o paraninfo do meu motoclube. E foi na Praça da República, no meio do movimento hippie, do qual eu fui um dos percursores, um dos primórdios do movimento hippie no Brasil. O único movimento que fluiu concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que
de qualquer parte do mundo. Nós aqui no Brasil, nós aqui de países de terceiro mundo, sempre temos que esperar 10 anos depois para acontecerem as coisas por aqui. Pela primeira vez no mundo, eu me lembro, e isso eu participei, que aconteceu concomitantemente por um desejo de paz, o movimento hippie no Brasil. Foi ali que nasceu o meu motoclube, o nosso motoclube, Born to be Wild, na Praça da República, na feira de artesanato, na feira hippie. Na Praça da República. Até mesmo, eu fico emocionado em ver as tuas palavras, porque a gente vive essa cultura biker há muito tempo, e ver um autêntico biker aqui dando esse depoimento, contando essa história, nos emociona. E aí, conta como é que foi a transformação desse clube, desse grandioso clube. Depois de muitos anos ter rodado junto com o Pateta e com o Luizão, uma história entre mestre e discípulo, o Pateta e o Luizão, o mestre, o cara que concebeu a moto de motor Volkswagen, depois de muitos anos em que ele não mais estava no clube em que ele foi um dos fundadores, ele voltou para os Born to be Wild. E hoje ele é o meu presidente. Hoje ele é a figura máxima expressiva. Não é aqui no Brasil, do meu motoclube, do nosso motoclube. Esse cara é considerado em qualquer parte do mundo. Eu tenho muitos amigos lá nas gringas. É impressionante o que vejo de gente lá de fora, de alguns tantos quantos motoclube lá de fora, mandar convite para ele, pagar talvez até passagem para ele participar de pegada bike lá fora, pegada grande. E esse cara hoje é o que está conosco. Esse cara hoje é o presidente dos Born to be Wild. Presidente executivo. E quantos estados hoje está o clube? Eu diria que meia dúzia de uns 6, como é que se fala? Subsedes. Eu não gosto do termo facção. Me abomina o termo facção. Eu costumo usar o termo conexão. Existe uma meia dúzia de conexão. Principalmente no sul. Principalmente no sul. Meu querido Zangado, e qual é a filosofia do clube? Aliás, o Pateta mesmo e alguns amigos, alguns irmãos do passado que dizem: nós somos velhos bikers, velhos hippies sobre rodas. A filosofia de paz, de amor e de liberdade. Continuamos ainda com essa filosofia. Muito bem. Queres contar mais alguma coisa? Achas necessário contar mais alguma coisa? Uma pergunta. O que tu acha do cenário, da cena biker hoje no Brasil? O que tu pode dizer sobre isso? Cara, eu costumo escrever na minha página muitos comentários de que eu costumo usar o termo virou o Brasil. Isso tudo aqui parece uma situação de oba-oba. De oba-oba. O Pateta é uma das esperanças da gente na presidência de Born to be Wild de mudar este cenário que aí está. É muita gente que de repente acha que um colete não se dá conta do peso da responsabilidade de estar postando uma segunda pele que é um colete. Eu vejo no Pateta uma mudança disso. Eu vejo no nosso motoclube. Prova está, é muita gente de outros motoclubes aqui pedindo para entrarem, para estarem junto conosco no Born to be Wild. Pelo conceito desse cara, que é o líder da maioria. Não é apenas o líder maior, é o líder da maioria. Grande Zangado, deixa uma frase, deixa uma mensagem tua e do Zangado aí para esse pessoal do motociclismo que está começando e que se sente um pouco acima daquilo que realmente é de repente estar ao lado de quem decididamente
sabe, conhece a estrada. Conhece a estrada. Enfim, a filosofia, o respeito, a consideração. Não é apenas achar que está usando um colete e pode estar numa situação de oba-oba, está achando que isso é um seguro por estar com um colete de um clube. Ele tem que saber do peso da responsabilidade. Ele tem que saber, na realidade, até uma necessidade de uma inclusão social. Ele tem que saber desse tipo de coisa. Qualquer um dos meninos que hoje em dia estiver inserido nesse contexto, ele tem que se atrelar a alguém que decididamente tenha um conhecimento, tenha um conceito e tenha uma moral. Eu posso falar do nosso motoclube, Born to be Wild, mas existem alguns tantos quantos outros. Hoje, aqui, agora, você já presenciou alguns outros vindo e nós dando as boas-vindas. Pássaros Selvagens aqui hoje estão entre alguns tantos quantos outros. Aí, pessoal, olha só, esse aqui é o Zangado. Que prazer poder escutar a história desse cara aqui, cara. Um cara que construiu esse grande clube, construiu o motociclismo nacional. Muita gente não conhece, agora você conhece. Olha aí a humildade dele, olha a pessoa que ele é. Então eu vou dar uma mensagem aqui: seja mais humilde, você que está começando seu clube hoje. Tenha história, tenha muita história para querer ser respeitado. Você pode ter uma quantidade inúmera, mas se você não tiver uma história digna de honra, você não vai ter respeito. É isso aí. Uma honra estar aqui nessa casa, viu? Uma alegria demais. Honra maior, se me permite, a sequência, a continuidade. Honra maior é minha. E nem poderia ser o contrário. Porque se falando de humildade, uma figura como esse cara, o Pateta, verdade, é impressionantemente inacreditável a humildade que esse cara tem. Ponto final. Aí, The Riders!